Maravilha, Deus! Meu Deus, foi lindo o que Deus fez aqui. O que Deus está fazendo aqui essa noite? Aleluia. Porque nós servimos ao Deus que é o Deus do impossível. O que é impossível na tua vida, que Ele não possa transformar no possível. Porque se Ele é algo impossível, lança aos pés do Senhor, que Ele vai fazer, Ele vai tornar possível. Porque da mesma forma que o anjo chegou naquele lugar da Zacarias e para Maria, ele chegou aqui esta noite, na minha tua vida, para dizer que a providência dele vai descer sobre a tua vida. Que coisa linda, que Deus tremendo. Aleluia. Meu Deus, eu estou aqui tremendo na presença do Senhor aqui neste lugar. Motivo de alegria, Deus tem feito coisas grandes. Eu não digo isso apenas porque nós ouvimos algo, mas porque nós presenciamos todos os dias nossas vidas, irmão Fábio. Deus tem feito coisa grande. Eu não você aqui falando aquele algo, às vezes a gente olha assim, é impossível aos olhos humanos, mas Deus ele cria a situação para tornar possível. Verdade, Deus! Ele torna possível. Glória! Para dizer que o possível ele vai fazer. Aleluia. Porque um dia para mim, para você, era impossível nós estarmos aqui hoje. E aqui estamos. Porque nós seguimos ao Deus que é o Deus do impossível. O interessante é que hoje de manhã, assim que eu cheguei no trabalho, eu liguei a caixa de som, já foi uma música. Deus do impossível não Desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz Porque o prevalecer. louvor do dia foi esse. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E no decorrer do dia muitas coisas aconteceram, coisas impossíveis de acontecer, foram acontecendo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? O que é que tu quer falar comigo, Senhor? E a mensagem é sobre isso. É sobre o impossível de Deus na minha e na tua vida. Porque muitas das vezes nós achamos que não é possível, que não vai acontecer, mas Deus que vai acontecer. Aleluia! Vai acontecer no meu tempo, porque o tempo é teu. Aleluia. Olha a tua Bíblia no. Ai meu Deus, que presença. Aleluia. O Evangelho de Lucas. Tema da nossa campanha. Lucas 1:37. Meu Deus, que presença, Senhor. Aleluia. Lucas 1:37 vai dizer: Deus é o Deus do impossível. Este versículo, queridos, ele retrata a grandiosidade de Deus. Porque nós seguimos um Deus grande, um Deus que tudo pode, um Deus que nos fortalece todos os dias. Só que muitas das vezes nós não acreditamos nesse Deus que tem feito coisas grandes. Deus tem transformado vidas. Ele tem feito maravilha. Ele tem feito providência. E nós vemos isso nitidamente. Irmã Dora, nós vemos isso nitidamente. Que Deus continua te abençoando, filho. Continua, não desiste não. Porque ninguém às vezes quer nos parar. Porque ele acha que está difícil, mas é muito difícil, é muito provável que Deus age. Aleluia. É no momento difícil que Deus vem e faz. Porque nós seguimos a um Deus que Ele faz e desfaz. Porque quem manda é Ele. E você sabe o Deus que faz. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar aqui um versículo para os irmãos hoje. Eu não queria trazer hoje história, mas sim uma mensagem de Deus para o meu coração. Esse contexto ele vai falar que Deus ele queria mandar uma mensagem para o seu povo. E o contexto vai falar que o anjo apareceu para Zacarias. Muitas das vezes esse anjo ele aparece na minha tua vida através da palavra, através da mensagem, através da unção que veio aqui esta noite. Uma unção diferente. Interessante que você vai ver que Deus ele cria situações e a mensagem vai dizer que Zacarias, em um sorteio, ele foi fazer a obra do Senhor. Só que muitas das vezes alguém diz, foi sorte. Não é sorte, é Deus. Mas Deus ele tem que criar a situação para poder fazer o improvável na tua vida.
Interessante que Zacarias, ele não acreditou. E muitas das vezes nós não acreditamos. Ele se achava já velho, já em idade avançada. E o contexto historicamente não vou dizer a idade que ele tinha, nem a idade que a mulher tinha, mas que ele já era avançado de idade. E muitas das vezes na minha tua vida nós achamos que já está demorando demais, não vai acontecer. Porque eu já estou velho de idade. Mas para Deus não tem tempo. Porque para Zacarias o milagre aconteceu, ele já estava cansado. E com Maria ela era adolescente ainda. Olha que interessante. Um era velho de idade e o outro era novo. Duas coisas improváveis. Não teria mais como gerar filho por causa da idade. Mas Deus já estava gerando. O milagre ia acontecer. Deus já mandou um anjo para aquele casal. Como Deus mandou aquele mesmo anjo para Maria. E os historiadores vão falar que ela era adolescente, tinha mais ou menos 16 a 17 anos. Quando o anjo chegou para ela, para anunciar. E ela disse, mas como vai acontecer? Porque eu nem casada sou, nem sou virgem. Então, da mesma forma, Zacarias, como vai acontecer? Já estamos lá, uma idade já avançada, como vai acontecer? Muitas das vezes eu e você, nós perguntamos como vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer, Verdade. mas vai acontecer. Eu não sei como Deus. vai agir, mas ele vai agir. Porque é muito provável que ele age. Aleluia. Mas olha que interessante, queridos. A palavra vai dizer, no 6, vai dizer, ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Tu quer ver as coisas do Senhor acontecer na tua vida? Obedece, faz, desce mais que foi falado aqui, busca, leva a mensagem, entrega, confia, tu vai ver Deus agir na tua vida. Aleluia, Deus. Porque um dia eu subi aqui em cima do púlpito, contei o testemunho, e o inimigo, ele é sujo. Mas depois eu fiquei pensando, eu contei o testemunho, onde eu disse, Deus, ele separou no meio de muitos a minha pessoa e colocou em destaque. E o interessante é que eu comentei com minha esposa, iam me promover para tomar conta de empreendimento. Eles me deram data certa para acontecer. Eu disse aqui em cima, eu falei no testemunho que ia acontecer, mas eu não falei data. Aleluia. Mas eles me deram data. Em casa eu disse data. E chegou a data e não aconteceu. E depois eu recebi no grupo a mensagem: quem vai assumir este cargo é. E eu quando subi digo Gil. Quando eu subi não era meu nome. A inimigo. E teu testemunho? O que tu falou que ia acontecer? Querendo me entristecer. Mas aí deu aquele estado de Deus e disse, mas você não disse data. E outra, quem fez a promessa para você não foi o homem, foi Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Agora não vou mais que vai acontecer. Eu creio, Deus. E assim eu esperei, continuei fazendo meu serviço. Não me preocupei, porque a gente tem que ter no coração o discernimento que tudo é no tempo de Deus. É verdade, Jesus. Eles vai dizer que há um tempo para todas as coisas. E tudo já foi determinado. Não tem como nós que lutar com aquele que é maior. Porque maior do que a tua dificuldade é aquele que é contigo, que é o Deus Todo-Poderoso. E esse passou o dia, a data. E eu já não caio com convicção. A data Deus não determinou. E eu ia trabalhar mais, eu disse, minha esposa, eu vou trabalhar mais, porque eu vou me estressar mais. São 3 empreendimentos. Olha o que acontece. Deus, ele muda as circunstâncias, ele muda a situação, ele prepara de uma forma, ele transforma as coisas para a gente entender só amanhã. E nesses dias chegaram para mim e disseram, era 3, mais dificuldade,
mais trabalho, valor, mais ou menos. Mas Deus tem uma situação que diz: você vai com um só, melhor ir para já. Porque nós servimos um Deus que é para já. Só que durante o dia de hoje eu recebi uma ligação no meu celular, aconteceram outras coisas que eu não vou entrar em detalhe porque ainda não aconteceu. Só para ficar no gostinho, na próxima vez é não. Aleluia. Mas eu disse: meu Deus, já começou com o louvor Deus do impossível. A mensagem é sobre o Deus do impossível. Eu sirvo ao Deus do impossível. Ô glória. Mas só para diminuir para vocês entenderem, na mensagem tinha dizendo assim: não se preocupe com o salário. Você não entendeu? Não se preocupe com o salário. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus é o Deus que assim eu vou fazer. Ô Mas aí o meu glória. tempo apenas confia, apenas faz a minha vontade. Enquanto às vezes eu te ponto na minha cabeça: tá dando errado. Eu digo para ele: tá não. Vai dar errado. Eu digo: já deu certo. Porque é no tempo de Deus. Quem prometeu foi Deus. Quem vai fazer é Deus. Agora quem vai fazer é impossível. Porque eu passei uma situação, não, Marco, que era difícil que eu saia, eu estava. Deus deu situação, eu saí. Porque o que era impossível, ele tornou possível. E o anjo aquele desceu para dizer: não se preocupa, porque quem vai fazer é Deus. Porque ele é o Deus do impossível. Ele apenas mandou eu vir te dizer: vai acontecer. Eu creio, Deus. E Deus te trouxe aqui para dizer que vai acontecer na tua vida. Ele já está preparando, o milagre está sendo gerado. Não chegou porque está sendo gerado. E toda gestação há um tempo de geração. Isabel estava ali gerando filho, gerando milagre. O teu milagre está sendo gerado. Porque o Espírito Santo de Deus desceu neste lugar e dizendo para você esta noite: eu estou gerando. O teu impossível vai acontecer. Deus. No sexto mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O anjo aproximou-se dela e disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Ela ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo. Deus está dizendo para você hoje: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu vim para te entregar as boas novas. Aleluia, vai Deus. acontecer. Recebe da parte do Senhor. Eu recebo, Jesus. E ele Tu diz és para ela: você fiel. ficará grávida e dará luz ao filho. Ele para a luz de Jesus. Ele será grande, chamado Altíssimo, Senhor dos Senhores, e herdará o trono do Pai. Ele reinará para sempre sobre o povo. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Muitas das vezes nós indagamos para o Senhor: como acontecerá isso? Como acontecerá o milagre na minha vida? Não importa como vai acontecer, mas vai acontecer. Eu creio, Deus. Vai chegar. Deus E o fiel. anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo. Você serve ao Deus Santo, e o que Deus está fazendo na tua vida é para Ele. Porque toda a glória a glória Deus. do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tem feito coisas grandes no meio do seu povo. Aleluia, Está Deus. demorando, irmãozinho, mas está sendo gerado. Aleluia. O teu milagre está sendo gerado, o teu provável está sendo gerado. Aleluia. Porque vai acontecer. Tem que acontecer. O anjo vai descer aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Para te abençoar e para dizer que o improvável vai se tornar provável. Maravilha, Deus. Porque você sabe um Deus que tudo pode.
E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Quem me fortalece, me fortalece. É o Deus Todo-Poderoso. E Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Diga assim para o Senhor: Senhor, seja feita a minha vida conforme a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O que é impossível na tua vida que Deus não possa tornar possível. Diga para você mesmo: o que é impossível que Deus não possa fazer possível. Porque se é algo impossível, lança a fé do Senhor, lança aqui no altar. Porque a presença chegou aqui primeiro. Antes de você vir para a casa do Senhor, Ele veio primeiro. Porque os dias são difíceis. Antônio, são difíceis. Mas nesse difícil Deus é comigo. Maravilha, Deus. Nesse difícil Deus é comigo e contigo. É improvável depois do acidente da terra não ter quebrado nada. Mas para Deus foi possível não ter quebrado nada. Aleluia. É impossível naquele assalto não ter tirado, levado o tiro. Mas Deus tornou possível, mesmo que ela tirasse a bala, ela teria saído. O interessante, e até tão interessante, Deus ele cria situações que Ele mandou alguém na frente para me proteger depois. Ele mandou João Batista na frente para que Jesus fosse batizado depois. Glória a Deus. Então o Senhor vai mandar primeiras dificuldades para a tua vida, para depois entrar na providência. Aleluia. Primeiro é as batalhas, mas mais turbulentos é quem fazem bons marinheiros. É verdade, meu filho disse? Mais turbulento é quem fazem bons marinheiros. E aqui tem muitos bons marinheiros. Que é na luta, é na dor, é na dificuldade, nós oramos mais, nós buscamos mais, nós dizemos: Senhor, esse é aqui. E você tem que dizer: Senhor, esse é aqui, faça conforme a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é boa. A minha vontade é tua, mas a do Senhor é boa. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E você sabe para você: se você não sentiu a presença do Senhor aqui hoje, ore mais. Se você não sentiu a presença do Espírito Santo sobre este lugar hoje, ore mais. Porque a presença foi, é e vai se tornar até o fim. Prepara na vida da tua vida. E a providência do Senhor está descendo sobre cada Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Glória. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio. Com Deus não tem sorteio, tem escolha. E Ele escolheu você para servir a Ele. Ele escolheu você para fazer o improvável da tua vida. Aleluia, Ele escolheu Deus. você para transformar o impossível no possível. Porque para Deus nada é Eu impossível. creio, Senhor. Se é impossível aos teus olhos, para o Deus que tu serve não é impossível. Porque muitas das vezes quem faz o impossível somos nós. Quando nós não acreditamos no Senhor, aí não vai tornar possível, missionário. Porque para tornar possível, você tem que crer. Porque tudo é possível ao que crê. Você tem crido? Porque aquele que crê, Deus tem providência. Não é a palavra do Mogi, é a palavra do Senhor. Tudo é possível ao que crê. João 42 vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O propósito do Senhor na tua vida não pode ser impedido. O inimigo, ele não tem força contra você. Porque você sabe um Deus maior. Porque maior não é aquele que é contra você. Aleluia, Deus. Porque isso que você está passando é pequenininho para o Deus grande que tu serve. Só que muitas das vezes tu só quer servir o Senhor da porta para dentro. E lá fora? Porque a guerra é lá fora. A briga é lá fora. Aqui nós estamos nos revestindo para lutar lá fora, meu pai. Verdade, É aqui que Deus. nós temos estratégia para lutar lá fora, prefeito disse. Um e dois, é um dois. E é desse jeito. E é maravilhoso ter a presença do Senhor. E eu não tenho sentido dos mundos, mas eu sou diferente. Eu vou sair aqui hoje diferente. E que você sabe aqui hoje diferente, cheio da presença do Senhor. E crendo que Deus ele vai entrar no teu Eu creio, Deus.
existe dificuldade para o agir de Deus. Gênesis 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus, a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Olha a palavra difícil, demasiado difícil. Não há nada interessante que é o não positivo. Não há nada impossível. Não há nada que eu não venha fazer. Verdade. Não há nada que eu queira vir melhor que meus filhos. Então é o não positivo. Para o homem existem possibilidades, mas para Deus não. Para Deus não existe possibilidade, só existe possibilidade. E você é uma possibilidade, porque você está na casa do Senhor. Se um dia você foi provado, hoje você é provável. Se é impossível, hoje é possível. Eu estou vendo aqui só para você de cada um aqui, uma coroa aqui. A coroa da vitória. Porque coisas grandes Deus vai fazer. Porque você tem buscado, você tem orado, você tem descido. Eu já disse aqui uma vez, a vontade nos vai subir, mas o chamado nos vai descer. Desce mais porque Deus vai fazer. Desce, 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 desce e desce depressa. Aleluia. Porque Deus faz com a mulher estéril que ela gere filho. Talvez você esteja se sentindo estéril, você não está gerando nada. Mas Deus mandou um anjo hoje para dizer: vai ser gerado. O teu milagre está sendo gerado. Porque não existe esterilidade para Deus. Existe o tempo certo para Ele fazer as coisas. Aleluia. Porque talvez Zacarias tenha dito: já é tarde, já não tem mais jeito, já nem não estou crendo mais, mas mesmo assim eu e você. Eu não acredito mais. Aí Deus diz: quem é maior, tem credibilidade ou meu poder? É Quem é verdade. maior, o que é difícil ou que eu posso fazer? Aleluia, O Deus. que é maior? Maior é Deus. Maior é o Deus que você serve. Era impossível o mar se abrir e o povo seguir. Mas ele foi aberto. Aleluia. Era impossível para os olhos do céu. Mas Deus tornou possível. Era impossível Lázaro sair do túmulo. E ele saiu com vida. Aleluia. Ele saiu com vida porque quem chamou ele para fora é aquele que tudo pode. Aleluia. Deus fiel. Porque o difícil é fácil para ele. Aleluia. As muralhas de Jericó é difícil de cair, mas foi abaixo. A dificuldade da tua vida talvez para tu seja difícil, mas para Deus é fácil. E Ele está fazendo cair por terra hoje. Tudo aquilo que está afastado da presença, que te incomodado, Deus te trouxe aqui para dizer que Ele está fazendo, porque o impossível Ele vai tornar possível. Gênesis 18, 13, 14 vai dizer: então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Mais uma vez, existe algo difícil para o Senhor? É difícil para mim e para você, mas para Ele é fácil. Porque para o Senhor não existe difícil. A dificuldade que bota é você. Ah, estou cansado, não vou para a igreja. Ah, estou com dor, não vou para a igreja. Eu me lembro, não esqueço mais nunca. Um amigo meu, pastor, disse para mim assim, para quem não ouviu: qual é a vida de culto da tua igreja? Terça tem ensaio, quarta tem culto, quinta tem evangelismo, sexta tem culto, sábado tem culto, domingo tem culto. E qual é a vida que tu vai? Eu disse: como assim? Qual é a vida que tu vai? Todos os dias. Aí só 2 vezes na semana. Eu disse para ele: e se fosse para ir para o céu, depender dessa quantidade de que fosse para a igreja? Eu ficava. Porque aqui nisso nós pegamos estratégias, nós aprendemos a ser forte para fora.
Porque todos os dias, essa mensagem, já quinto dia, já passaram mais 4 anos de mim. A mesma mensagem de forma diferente. É. Estratégias diferentes. Aleluia. Então nós aprendemos todos os dias. Pode ser a mesma mensagem. Todos os dias a mesma mensagem, pessoa diferente, vai ser diferente. Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Aleluia. A palavra vai dizer que o choro dura a noite. Alguém falou aqui hoje. Mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, Porque a palavra Deus. também diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Então, olha que interessante. O choro dura a noite, a alegria de manhã. As misericórdias se renovam de manhã. Por isso que a alegria na minha e na tua vida, porque as misericórdias do Senhor está sendo renovada. E o milagre está sendo gerado. Espera o tempo, que se você tirar o menino hoje do tempo, ele morre. E muitas das vezes nós queremos tirar o milagre antes de ele acontecer. Espera o tempo, porque para todo tempo há uma gestação. E toda gestação leva tempo. Então espere o tempo do Senhor que vai acontecer. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que fluir o ferro na luta, é admissível, é inaceitável. Milagre, meu irmão, na tua vida. Hoje é inevitável. O milagre do Senhor na tua vida hoje é inevitável, porque está transformando o hoje em possível. Oh, glória! Glória a Deus. Ele é grandioso e seu poder é imensurável. Ele mandou seu filho para morrer por você, porque era impossível. Mas lá ele tornou possível. Aleluia. Era impossível a vida eterna para mim e para você, mas lá ele tornou possível. Por isso que eu e você temos que adorar. Porque tudo é dele, tudo é para ele. Todas as coisas é para o nosso Senhor. Primeiro é ele. E o interessante é que a irmã falando hoje, tudo hoje se cumprimentou de uma forma tremenda. Todos os meses, o dinheiro quando eu recebo, ele só vai cair na minha conta e joga para a conta dela. Tem aqui para dela. E você sabe que os dias são difíceis, você gasta, você pega 100 reais na mão, você gasta 10, acabou dele, você se bota. Acabou, é. Eu disse para eles que eu vou fazer diferente. Eu sou o gestor, vou gerir esse mês. E assim que o dia veio pimpinha aqui, tem a qual. Mas a gente resolve. Sentei lá de praga, a conta de água, luz, já que deve pagar. Mas primeiro, fazer o Pix do meu dízimo. Foi isso, Samara? Fui logo o Pix e comunei para ela. Pronto, a parte do Senhor eu já cumpri. Agora é do dia a dia. E interessante, não que nas outras vezes Deus não tenha feito, mas Deus tem feito coisa tremenda, diferente esse mês. Porque esse mês eu coloquei ele em primeiro lugar. Não que eu não coloquei em outro, mas eu coloquei em primeiro lugar. Antes de investir a primeira para casa, antes de investir a primeira para Deus. Aleluia, Deus. Porque fazer primeiro para o reino. Primeiro para a casa do Senhor. Porque para o pastor talvez ele pensou assim: é impossível a igreja se estender, mas para Deus é possível, no coração dele é possível, né, pastor? E Deus ele vai cumprir, porque para ele não há impossível. O impossível que ele limita somos nós. É. Então torna-se o pastor a tornar possível, porque é para mim e para você. Salmo 147 vai dizer: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Não peça algo pequeno ao Deus grandão, porque você sabe um Deus grandão, você vai pedir algo pequenininho, mas ele é grande. Ele é que tem feito, ele é que tem nos livrado todos os dias, porque a batalha é sangrenta todos os dias no espiritual, e ele tem nos livrado todos os dias. Você tem menção disso. Antes, eu tenho algumas visões que eu disse assim: meu Deus, que visão é essa? Porque está nessa visão, Senhor? E eu vi muita coisa que eu não queria ver, mas Deus mostrava. Hoje eu não vejo mais, mas eu aprendi a entender e compreender só de olhar para o olho de alguém. Missionário hoje. Antes eu via nitidamente, hoje eu vejo diferente.
nós, quando estamos aqui em cima, nós vemos diferente aí embaixo. E uma vez, missionário, eu fiquei assustado, porque eu aqui em cima olhei para baixo e eu vi muitas almas negras precisando de libertação, precisando de cura, precisando de providência do Senhor. Hoje eu olho e vejo várias outras coisas. Porque Deus transformou. Porque Deus transformou o impossível no possível. Oh, glória! Porque você tem buscado, você tem se ajoelhado, você tem orado, você tem clamado ao Senhor. E o anjo, quando ele desceu aqui para Zacarias, ele disse: Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele ouviu a tua oração. E se Ele ouviu a tua oração, Ele vai descer em providência hoje. Ele já está presente.